Então agora sim, a gente vai assistir o Trump respondendo aos jornalistas, e enquanto isso ele assinava alguns decretos na Casa Branca. Ele fez críticas ao Biden, falou que ele parece estar um pouco culpado com as ações que ele teve de dar perdão para a família inteira, e também falou sobre a questão da imigração, que ele é a favor da imigração, mas você não ouviu a mídia colocar isso na internet, dizendo que Trump veio dizer que é a favor da imigração. E aí a gente vai ver agora no vídeo que eu vou mostrar para vocês, mas antes, para você que não me conhece, sou a Viviane Andrade, e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. O negócio agora é só aproveitar. Vou fazer breves comentários e vou ler um pequeno trecho de uma matéria no final do vídeo. A gente ouviu uma pergunta se os cartéis serão designados como organizações terroristas. E a pergunta se, já que os cartéis serão designados como organizações terroristas, você pedirá ao México que os remova? E ele diz, poderia ocorrer. A pergunta é, como você vai garantir que o Maduro aceitará os venezuelanos de volta? E Trump diz, estamos conferindo a situação da Venezuela. Era um país lindo há 25 anos atrás e agora é horrível. É um país que eu conheço muito bem por uma série de motivos. A repórter pergunta se haverá agências americanas fazendo buscas por imigrantes legais em grandes cidades. Ele disse, poderia acontecer e terá que acontecer ou não teremos mais nossas cidades. O assessor diz agora, então, essa é uma ordem executiva designando cartéis como organizações terroristas estrangeiras. E Trump assina dizendo, eu queria fazer isso há anos. Essa designação, Trump diz, como organizações terroristas, coloca os cartéis estrangeiros nessa posição, o México provavelmente não os quer. Trump diz, eles estão matando 253 mil americanos por ano, talvez 300 mil. Não são 100 mil como tem sido relatado. É uma ordem executiva dizendo, protegendo o povo americano da invasão, o assessor diz a Trump, para controlar a imigração ilegal pela fronteira sul. Senhor, essa próxima ordem está ligada à definição de cidadania sob a 14ª emenda dos Estados Unidos. E Trump diz, essa é grande, essa é boa, 14ª emenda da Constituição. É ridículo, Trump diz. Somos o único país no mundo que faz isso com o direito de cidadania por nascimento. É absolutamente ridículo. As pessoas já querem fazer isso há décadas e o México. Tem vídeo neste canal falando sobre essa questão de nascimento, né? Os filhos de pessoas, de imigrantes ilegais que nascem nos Estados Unidos são americanos. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Não é só porque você foi viajar para um país que seu filho nasce lá que ele vai ser americano, ou estoniano, ou australiano. Não existe isso, né? Eu expliquei, eu vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem entender melhor como que funciona esta questão que ele acabou de falar aqui nos cards, tá? E Trump diz, estamos pensando em tarifas de 25% no México e no Canadá, porque vastos números de gente entram ilegalmente por esses países. E o repórter pergunta, quando é que vai vir essas tarifas? E o Trump diz, eu acho que 1º de fevereiro é a data das tarifas entrarem em vigor. Uma pergunta sobre se ele se coordenou com líderes da América do Sul para discutir imigração. Trump fala, eu adoro imigração legal, nós precisamos de gente. Eu estou tranquilo com a imigração legal. Nós precisamos da imigração legal porque muitas companhias vão vir para cá. Se você não quer tarefas, você tem que ter suas fábricas aqui nos Estados Unidos. Então teremos muitas vindo. E precisamos de mão de obra. E precisamos de imigração legal. Ele responde. Trump
Vocês ouviram isso em algum lugar da mídia? Ele falando que era a favor da imigração? Pois é, ninguém colocou essa fala dele, mas falar que ele vai deportar um monte de gente, isso o pessoal fala e repete, repete. Responde. Como você sabe, eu coloquei muitas tarifas na China e eu realmente acredito nelas. Se não acreditássemos nas tarifas, não teríamos nem produção de aço nesse país, porque seria a China fazendo tudo. Conseguiam centenas de bilhões de dólares da China. Nem o governo Biden conseguiu terminar as tarifas que eu impus sobre a China porque elas funcionavam tão bem. Nós iremos falar com o presidente Xi. Eu falei com o presidente Xi semana passada, como vocês sabem. Sabiam disso? Tivemos um bom telefonema. Uma pergunta agora sobre a OTAN. E Trump fala, a OTAN precisa investir mais dinheiro. A OTAN precisa investir 5% do PIB na defesa. Nós investimos 200 bilhões de dólares a mais na guerra da Ucrânia do que a OTAN. É ridículo porque afeta eles na Europa muito mais do que a nós. Nós gastamos 200 bilhões de dólares a mais na Ucrânia do que os outros países da OTAN. Tem que equilibrar essa balança. Pergunta se ele conversou com Xi. Pergunta da repórter se ele convidou com o Xi sobre a guerra da Ucrânia, porque a China e o Brasil têm uma proposta juntos sobre a guerra. A repórter pergunta sobre o Brasil e Trump fala, o Brasil envolvido, essa é nova. Você é brasileira? O repórter pergunta, quando você vai falar com o presidente brasileiro sobre a relação? Tem muitos brasileiros na América. E Trump fala, a relação deve ser boa, eles precisam da gente muito mais do que nós precisamos deles. Eles, o Brasil, não precisam. A gente não precisa deles, do Brasil. O Brasil, eles sim precisam da gente. Pergunta, o que esperar dos países da OTAN, como a Espanha e outros que gastam uma porcentagem pequena do PIB? Trump fala, a Espanha investe pouco. Eles são do BRICS? Trump fala, a Espanha é um país do BRICS, sabe o que significa? Você vai descobrir. Se as nações do BRICS querem fazer isso, então tudo bem. Colocaremos pelo menos 100% de tarifas nos negócios que eles fazem nos Estados Unidos. Sabem o que é o BRICS? Sabem o BRICS, sabem o que eu estou falando, certo? Conhece o BRICS? Ele falou que a Espanha faz parte dos BRICS, mas a Espanha não faz parte dos BRICS, gente. E tem alguns especialistas dizendo assim que ou ele cometeu uma gafe, um erro, ou ele foi irônico, porque ele perguntou, a Espanha faz parte dos BRICS? Como uma pergunta, dizendo que a Espanha paga muito pouco, ou seja, por ela ser um país pobre, paga pouco, não tem condições de pagar, então ela seja dos BRICS. Então, estão interpretando essa fala dele como, sim, ele errou, porque ele não deve saber, o que eu acho impossível, e fez essa ironia dizendo, a Espanha, pobrezinha da Espanha que não paga quase nada, deve ser dos BRICS, entendeu? E a matéria que eu vou trazer para vocês, que eu disse que eu ia ler no final, é a resposta dos BRICS para com o Trump, tá? Mas vai ser bem rapidinho. Não é nenhuma ameaça. Quando eu fiz aquela declaração, o Biden disse, bom, nós estamos em uma situação difícil. E eu disse, não, eles é quem estão em uma situação difícil. O assessor diz, o assessor é cortado pelo repórter, tentamos entender a pergunta. O BRICS, sim. Trump diz, o BRICS terão 100% de tarifa se eles chegarem a perto de pensar no que estão pensando em fazer. Eles vão desistir dessas ideinhas e a China também vai. Nós devemos libertar os reféns de 6 de janeiro. Ele disse há 6 meses atrás houve uma boa jurisprudência da Suprema Corte, é como se nada tivesse acontecido. Eles foram tratados de forma muito injusta, os juízes têm sido absolutamente brutais, os procuradores têm sido brutais. Ninguém nunca tratou gente nesse país dessa forma, ele se refere aos presos do 6 de janeiro. Trump diz, estamos estudando o caso de 2 policiais, um deles foi atrás de um imigrante ilegal, e os 2 acabaram na cadeia, receberam sentenças de 5 anos de cadeia. Estamos analisando os casos deles para dar a eles. Temos que dar para eles
Uma pausa. Ele diz, eu vejo assassinos nesse país receberem 2 anos de cadeia, 1 ano de cadeia, mas pessoas são destruídas. O que fizeram com essas pessoas é ultrajante. Raramente houve algo assim na história e na história do nosso país. Ele se refere aos presos do 6 de janeiro. E até pessoas que foram agressivas, muitas vezes eram agitadores infiltrados, mas, bom, não podemos falar disso sem comprovação, mas certamente havia agitadores externos envolvidos, e com certeza o FBI também estava. Até já admitiram que o FBI estava envolvido. Falaram que 23 pessoas, diretamente ou indiretamente, estavam envolvidas no 6 de janeiro. 26? Era muita gente. Essas pessoas têm sido tratadas de forma tão horrível. Nunca aconteceu antes. O que aconteceu em Seattle, quando tomaram uma grande parte da cidade? O que aconteceu em Portland, quando queimaram áreas da cidade todo dia e gente morreu? Nada aconteceu com ninguém. Mas vão atrás dessas pessoas violentamente. Eles se referem aos presos do 6 de janeiro. Estão indo atrás dessas pessoas. Nunca houve nada como isso. Pensem nisso. Quase 100% das pessoas do 6 de janeiro foram condenadas. 100%. Em Washington, D.C., as pessoas entram num julgamento e dizem, eu tenho um advogado maravilhoso, eu não fiz nada de errado. E então saem algemados quase imediatamente e vão para a cadeia. Não pode acontecer mais. Mesma coisa com os presos do 8 de janeiro no Brasil. Gente, percebem a semelhança? Não é mera coincidência. Uma pergunta? Há uma pergunta sobre a Groenlândia agora. Trump fala, a Groenlândia é um lugar lindo. Precisamos dela para a segurança internacional. E eu sei que a Dinamarca irá mudar de ideia. Está custando para eles muito dinheiro manter a Groenlândia. O povo da Groenlândia também não está satisfeito com a Dinamarca. Eu acho que estão felizes conosco. Tivemos parlamentares lá, meu filho foi lá com alguns parlamentares há umas 2 semanas. Eles gostam da gente, então vamos ver o que acontece. Mas a Groenlândia é necessária, não só para nós, mas para a segurança internacional. Tem barcos da Rússia por todo lugar, barcos da China por todo lugar, barcos pelonaves, navios de guerra. Eles não conseguem manter. Um repórter fala, membros da sua equipe alertaram sobre os perigos do TikTok. O que mudou nas suas decisões? E Trump responde, depende da situação e depende do acordo. Com o TikTok, depende do acordo que eu fizer. O TikTok, se não puder operar aqui, não tem valor nenhum, zero. Se eu não fizer um acordo com eles, então o TikTok não vale nada. Mas se eu fizer o acordo, talvez valha $1 trilhão. $1 trilhão. Então eu estou falando de fazer pelos Estados Unidos. Se eu fizer um negócio defendendo os Estados Unidos, podemos ganhar metade. Eu acho que os Estados Unidos deveriam ter o direito de receber metade da propriedade do TikTok. E aí, parabéns para o TikTok, que vai ter um ótimo parceiro. Isso poderia valer nossa fatia, $500 milhões? 500 bilhões? Mas se o presidente não assina nada, então o TikTok não vale nada. Se o presidente assinar, o TikTok talvez valha $1 trilhão. Então teremos uma joint venture, uma empresa junto com o pessoal do TikTok. Vamos ver o que acontece. É uma de muitas ideias que eu tenho. Elas sabem, fazem todo tipo de coisa na China, telefones. E não reclamam, mas estão reclamando do TikTok. Há tantos produtos feitos na China, mas ninguém reclama, só reclamam do TikTok. Eu acho que eu tenho aí uma quedinha pelo TikTok, porque eu entrei no TikTok e eu venci o voto jovem por 36 pontos percentuais, Peter. E os republicanos normalmente não vão bem com os jovens. Mas agora é um partido republicano diferente. Como diz agora, nós devemos parar de comprar o petróleo da Venezuela, não precisamos deles. Nós não queremos e não temos que comprar o petróleo da Venezuela, temos muito petróleo bem aqui. Alguém vai sofrer. O papo com a Venezuela vai mudar bastante, Trump diz agora. No nível do repórter, aguardamos a resposta de Trump. Trump responde, se a China não aprovar, com o TikTok nós podemos colocar tarifas sobre a China.
Lembrem, a China mete tarifa sobre nós e nós não colocávamos nada sobre eles, exceto eu que coloquei ali e ganhei centenas de milhões de dólares com isso. Mas antes de eu virar presidente, a China não pagou sequer 10 centavos para esse país. Faziam uma festa e não pagavam. Se queremos fazer um acordo envolvendo o TikTok e for um bom negócio, e se a China não aprovar, eu acho que no final das contas eles iam aprovar, porque nós iríamos impor tarifas sobre a China. Não estou falando que iríamos de fato, mas certamente daria para fazer, hein? E se disserem, não vamos aprovar, então é um gesto de hostilidade e vamos colocar aí 25, 30, 40, 50, por que não, 100% de tarifas. Sobre a questão dos indultos, e Trump fala, foi muito geral a questão com Hunter Biden. Ele diz, eu fiquei surpreso que o presidente Biden daria indultos e perdões a toda a família, porque fazia ele parecer muito culpado. Eu poderia ter feito isso com a minha família, poderia ter feito isso comigo mesmo antes de sair do cargo, mas eu disse, não vou fazer, eu vou parecer culpado. Francamente, se eu tivesse feito isso, eu não estaria sentado aqui agora. Eu acho que parece que é uma confissão de culpa. Ao dar indulto ao irmão, aos irmãos, perdoar essas pessoas todas, mas não perdoar o 6 de janeiro, aquele comitê do Congresso destruiu todos os documentos. Eles deletaram toda a informação. Não há informação. E muita informação tem ligação com a Nancy Pelosi. Quer dizer, vocês sabem, está on tape, está registrado. Nancy Pelosi foi responsável. Ela poderia ter tirado vantagem de 10 mil soldados, ou mesmo só de 1.000. Podia ter mais 100 policiais. Era uma multidão relativamente pequena no 6 de janeiro. Então eu estava um pouco surpreso com o que fizeram, porque tudo isso faz eles parecerem culpados. É um precedente, uma jurisprudência inacreditável para um presidente. Agora a jurisprudência, o precedente está aberto. E agora todo presidente que entrar no cargo, e se eles começarem a dar indultos e perdões para todo mundo? Só para vocês entenderem, por que ele está falando que que ele é culpado? Porque os parentes do Biden não têm crimes para serem perdoados. Você está perdoando alguém que não cometeu crime, por que você está perdoando antecipadamente? A mesma coisa aconteceu para o cara lá da Covid, né, que eu não vou falar o nome todo, o Fauci. Também deu perdão para o cara que nem está sendo investigado ainda. Ele foi para a corte para explicar de onde ele tinha tirado a ideia de ficar 1,5 metro longe das pessoas e usar máscara, se era cientificamente comprovado que isso funcionaria, e ele disse que não, que ele tirou isso da cabeça dele. Esse foi o primeiro momento, mas ele não foi para a cadeia, não teve nada dessas coisas. Então, o Biden deu perdão para esse cara também. Pelo quê? Ninguém sabe. E aí agora não se pode investigar, pelo que eu entendi. Quando o presidente dá esse perdão, não pode ser investigado. E é por isso que ele está falando que parece ser culpado por causa disso. E você também não viu na mídia que ele disse que o gabinete do Biden destruiu todas as informações sobre a questão do 6 de janeiro, sobre o Capitólio. A mídia falou sobre isso? Também não falou. E a questão que ele disse que Pelosi, acho que é o nome da mulher que trabalhava lá eu não vou saber qual é o cargo dela, mas ele disse que ofereceu para ela mais policiamento para controlar aquela situação que estava acontecendo lá no Capitólio. E ela disse que não queria, que não precisava, e é isso que ele está falando. Ela não barrou o que aconteceu naquele dia porque ela não quis, porque ela podia ter disponibilizado mais policiais, e é o que ela não fez, por isso que aconteceu o que aconteceu. Poderia ter sido evitado, é isso que ele quis dizer. Vamos falar do comitê do Congresso do 6 de janeiro. Olha só o que eles fizeram. Se você destruir os documentos, destruir informação, por que eles fizeram isso? É porque eles são absolutamente culpados. Tudo isso é fraudulento. Quando você faz esse tipo de coisa, você fica muito mal na reputação. Eu fiquei até surpreso que eles fizeram isso. Bom, é isso, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, então, rapidinho a matéria para a gente encerrar, porque esse vídeo já tá longo. Bom, então o que a galera dos BRICS
disse, né? BRICS enfrenta desafios com Trump e descarta a substituição do dólar. Claro que eles iam arregar, não é? O grupo estuda criar, né, uma moeda própria para o comércio entre os integrantes do bloco, em substituição ao dólar. Mas a ideia desagradou Trump, que prometeu retaliar o bloco com supertaxação de produtos, como vocês ouviram. Contudo, em entrevista ao Times Brasil, Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres, disse que a ideia de substituir o dólar por outra moeda está longe dos planos do bloco. Segundo ele, os BRICS discutem. Na verdade, veja bem, vocês entenderam errado. Vocês não estão sabendo interpretar as coisas da esquerda. Inclusive, sobre a questão do PIX, ninguém nunca entende exatamente o que o pessoal da esquerda quer dizer. Aí eles falaram, veja bem, na verdade, os mecanismos era para facilitar os pagamentos no comércio exterior entre os países membros e não a criação de uma moeda nova. Mas, segundo eles, esse momento passou, né? Trump ficou muito bravo, vai taxar a galera tudo, então é melhor a gente deixar do jeito que tá, que a gente vai ficar melhor, não é mesmo? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!